quando a gente muda, traz um monte de hábitos novos, né? Ou esquecidos. Eu precisei mudar de onde eu morava num apartamento. Tive problemas lá porque eu colocava ração para os gatinhos de rua e tive muitos problemas em relação a isso. Então a situação se tornou meio insustentável, porque eu disse que eu não ia parar de botar ração para os bichinhos, então eu fui convidada a me retirar. E daí eu me vi com um problema que eu precisava resolver com urgência, né? O que aconteceu? Eu tenho 2 casas alugadas. Então eu me vi obrigada a pedir para que o inquilino entregasse uma das casas, né? E eu vim morar aqui numa tristeza danada, sabe? Foi só pela questão da emergência mesmo. Porque eu precisava mudar. E como eu tenho alguns gatinhos, eu pensei, eu não tenho outra saída não. Tá difícil arrumar outro imóvel por aqui, que era por lá, não, onde eu morava. E eu acabei pedindo essa casa. Fica aqui na região metropolitana da minha cidade. E eu vim, sabe? Mas eu vim numa tristeza. Eu vim... Sabe quando você não quer ir para um lugar e você tem que ir? A casa é muito boa. É grande, é espaçosa e nova, né? Semi-nova. Eu entendi que nós viemos para cá porque não era a minha vontade, não era o meu desejo, porque se fosse depender disso eu não teria vindo. Mas era a vontade dele. Era a vontade de quem criou tudo isso aqui. Porque desde o primeiro dia em que eu cheguei aqui, como uma espécie de mágica, eu me senti bem. E quanto mais o tempo passava, mais feliz eu me sentia. E hoje eu me sinto muito feliz assim aqui. E quando eu vou rezar à noite, eu digo, Senhor, obrigada pelo Senhor ter nos trazido para cá, porque o Senhor sabia. O Senhor sabia qual era a minha necessidade, o Senhor sabia do que eu precisava, o Senhor sabia do que nós precisávamos. Quem não sabia era eu, nós que não sabíamos. Mas o Senhor sempre sabe. O Senhor sabe. Então Ele sabia. Ele preparou os nossos corações para que quando a gente chegasse aqui, a gente se sentisse exatamente como a gente está se sentindo agora. E aí, hoje eu me vejo fazendo coisas que eu não fazia há muitos anos, sabe? Como, por exemplo, caminhar. Como, por exemplo, ir comprar pão na padaria a pé. Eu não fazia mais isso. Tudo isso eu fazia de carro. Quando eu precisava ir à padaria, eu vinha, estava sempre vindo de algum lugar, passava em frente à padaria e comprava o pão. Então, hoje eu me vejo fazendo coisas simples que eu fazia quando eu era pré-adolescente. E a minha mãe dizia, vai ali comprar o pão. E é muito legal, sabe? É muito bacana. Tudo tem sido bom demais. O silêncio que eu encontrei aqui, a paz que eu encontrei aqui. As pessoas que nos atendem nos restaurantes, pizzarias, nas lanchonetes, nas farmácias, nas padarias. Parece que elas são mais desarmadas, sabe? Estão mais em paz com elas mesmas. Eu acho que isso tudo tem a ver com a simplicidade. Uma vida mais simples parece que faz das pessoas mais serenas, mais calmas, mais solícitas. Até não, porque não dizer educadas, até mais educadas, mais humanas, sabe? Menos frias.
Então, como alguém já me disse um dia, mudar é muito bom. Às vezes tudo que a gente precisa na vida é de mudança. Além de bom, é surpreendente. Às vezes a gente acha que o que está acontecendo naquele momento é uma coisa muito ruim para a gente, não é. É só a vida nos convidando para novos desafios, para vivermos novas experiências. E que não seria a vida se não fosse isso, não é? Então é isso. Eu tô voltando agora no mercadinho. Eu fui comprar umas... Eu estou voltando agora do mercadinho. Pra você ver como a vida é surpreendente. Eu sempre passava em frente a esse mercadinho, mas nunca havia entrado. Então, uma vez eu parei. O cara passou na moto, deu tchauzinho pra mim. É um barato, né? Viver é bom. Viver é bom, como diz a Fernanda Torres, viver presta. Eu tinha ido no mercadinho, porque eu estava indo encontrar com umas amigas e uma delas me passou mensagem pedindo para eu comprar o cigarro dela, né? Compra meu cigarro aí que eu te faço um pix. E aí eu parei no mercadinho que tem aqui próximo para comprar o cigarro dela. Só que quando eu cheguei lá não tinha o cigarro dela. Tinha um outro cigarro lá, eu não fumo, não entendo muito bem de cigarro. E era a última carteira de cigarro. Aí eu pensei, eu vou levar, porque essas pessoas que fumam, quando falta um cigarro que elas fumam, elas aceitam qualquer coisa, né? Então eu vou levar. Qualquer coisa, se ela não quiser, né? Aí eu falei pra mocinha que me atendeu. Eu não sei o que fazer, porque a pessoa que pediu pra eu comprar, eu não sei se ela vai gostar desse aqui não. Aí ela fala assim, moça, a senhora faz o seguinte, a senhora leva. Se a sua amiga não gostar, a senhora me devolve depois. E eu trouxe, né? Peguei o cigarro, levei. Só que quando eu cheguei lá, ela não quis. Aí eu falei, mulher, não tem problema não, porque a mocinha que me atendeu lá falou que eu poderia trocar se você não quisesse, então não tem nada não. E hoje eu fui lá, né? Na minha cabeça não era receber o meu pix de volta, era trocar por alguma coisa, né? E aí eu me surpreendi, porque quando eu cheguei lá, o mercadinho, que eu pensei que fosse pequeno, nossa, ele é enorme, sabe? Comprido, tem tudo. O que aconteceu? Eu troquei a carteira de cigarro por um monte de frutas e verduras. Foi uma boa troca, né? Foi uma troca maravilhosa. Cheguei com a carteira de cigarro e tô saindo com frutas e verduras. Olha que maravilha, a vida não é surpreendente? Então é isso, gente. Eu resolvi gravar esse vídeo porque às vezes a gente tem tanto medo de mudanças, né? Ele está nos preocupando, nos assustando. É uma oportunidade. Isso não é falácia, não. Se a gente não passasse por esses momentos de desafios, de apertos, a gente certamente não sairia do lugar. A gente só tem essa iniciativa, na grande maioria das vezes, que a gente é de alguma forma forçado, obrigado. Não tenha medo. Não tenha medo.
A gente não sabe de nada não, quem sabe é Ele, ó. É Deus. E eu fui a pé. Fui a pé. Quer dizer, eu era uma pessoa que praticamente não andava mais a pé, só de carro. Cheguei na minha rua. Então, é como se estivesse retomando antigos hábitos. Isso é tão bom. E eu acho que essa questão de você chegar próximo aos 50 nos dá essa liberdade de poder fazer certas coisas que a gente só fazia quando era bem novinho, antes de assumir as responsabilidades da vida. Mas nesse momento a gente pode, né? A gente pode dosar o trabalho. Isso é bom demais. Então é isso. A vida, ela é surpreendente. Vida, me surpreenda. Fica bem. Cheguei em casa. Tchau.